Já de volta com o nosso Manhã da Piedade, ao vivo aqui na sua TV Horizonte. Conhecemos no último bloco uma história tão linda, né, gente? Cheia de bons exemplos aí do Padre Natanael. E agora nós vamos conhecer um animalzinho diferente, viu? Pois é, como uma sugestão para ser o seu amiguinho de estimação, né? Para você ter aí na sua casa, né? Nós vamos conhecer um réptil chamado popularmente de tartaruga tigre d'água. É a brasileira, viu? Mas, na verdade, apesar do nome, estes animais não são tartarugas, e sim cágados. É uma espécie de réptil, como eu disse, que vive em locais de água doce. Bom, e você aí de casa, sabe a diferença entre estas espécies, né? E as características de cada uma? Para a gente entender melhor sobre este animalzinho, né? Está aqui comigo no estúdio o veterinário Daniel Canuto Duarte. Daniel, bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Daniel, estou curiosa. Então quer dizer que a gente conhece como tartaruga tigre d'água? Sim. Mas não é uma tartaruga? Não, nas tartarugas existe uma diferença, né? Qual? São do grupo dos quelônios, onde que tem os jabutis, tartarugas e cágados. As tartarugas são as marinhas, aquelas que têm a nadadeira, que parece uma pá. Esses são os cágados, que são os quelônios, né, de água doce. Né, eles têm as mãozinhas modificadas, dá pra gente ver aqui, ó, que elas são espalmadas e tem membraninhas que facilitam, né, o processo delas nadarem. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar dessas que estão aqui, ele vai mostrar direitinho pra gente. Então, estas são as principais diferenças. Agora, a gente falou da brasileira, da diferença da espécie brasileira com a americana. Qual é a principal diferença? A principal diferença é que a americana, ela é muito parecida à marcação, mas na cabeça, aonde que a tigre d'água tem um tom amarelado, laranja, na americana ela é vermelha, por isso que ela também é popularmente chamada de cágado de orelha vermelha. Né? Ela então. na verdade, ela é um pouquinho também mais agressiva, tende a ser um pouquinho mais carnívora do que as nossas que são bem onívoras mesmo. Agora, é um animal tranquilo? É um animal bem tranquilo. Né? Eles não têm aquele comportamento de cachorro, né? Muita gente fica esperando. Ah, eu quero ter um bichinho que corre para cima de mim, um bichinho diferente. É diferente, né, gente? Mas não é, né? Elas reconhecem sim as pessoas da casa, associam principalmente a parte da alimentação, que é a parte do dia que elas mais gostam. Elas ficam super agitadas no momento, começam a neve, já vem para frente do aquário. Indicam o quê? Que estão com fome, que essa agitação? Com fome. Na verdade, elas vivem com fome, né? É um bichinho que come muito? Eles têm bastante apetite. Isso é até importante a gente, né, regular um pouquinho desse apetite para não promover um hipercrescimento e acabar dando aí uns probleminhas de saúde, né? Mas e como alimentar esses animaizinhos? O que eles comem? Então, na natureza eles são onívoros, né? Ou seja, eles comem de tudo. Comem de carne, insetos, peixe, vegetais. Então, em cativeiro, a gente tem rações que são formuladas especificamente, né, para eles. Para eles, próprias. E sim, a gente tem rações de fase inicial de crescimento, quando elas são jovens, elas têm uma necessidade nutricional diferente. E depois a gente tem uma ração para adultos também. Essa ração é muito diversificada, tem crustáceos, peixes, né, e vegetais, mas a gente, né, sempre recomenda, como veterinários, dar uma alimentação mais variada, né? Fornecer alimentos naturais, como verduras, legumes, frutas, né? Isso pode ser fornecido também. Junto com a ração? Junto com a ração, em momentos diferentes, né, na parte seca, né? Do terrário. E você falou de regrar essa alimentação, para não deixar o tempo inteiro, né? Qual que é a dica, então? Então, normalmente o que a gente faz? A gente joga uns grãozinhos, né, o suficiente aí para ela comer tudo em uns 5 minutinhos, 10 minutos. Comeu tudo? Pode colocar mais um pouquinho. Caso não tenha comido, você vem e recolhe aqueles grãozinhos que ela não comeu, para a gente não deixar a água muito suja, né? Não contaminar a água. E aí alimenta de novo, ou à tarde ou no final do dia. Né? A gente recomenda que seja dessa forma. Ter cuidado com essa alimentação, isso, né? Isso. Daniel, vou pedir para você pegar para a gente mostrar melhor para quem está em casa, para ficar uma imagem melhor. Queria que você falasse um pouco desse animalzinho aí, olha. Qual que é esse aí? Quanto tempo de vida tem? Ó, essa daqui tem mais ou menos de 10 meses a 1 ano. Né? Tem mais ou menos 1 ano de idade, essa daqui. Mas é um bichinho que chega a 30. Chega a 30 anos? Chega a 30, algumas vezes pode até passar. Né? Então, é um bichinho que a gente recomenda, compre com cautela. Né? Se você não está preparado para ter essa responsabilidade, né, de cuidar de um bichinho durante 30 anos,
é melhor escolher, né, um outro bichinho de estimação ou já acordar com os filhos, né, que vai ficar de herança. Porque é uma responsabilidade muito grande, são vidas, né? Uma responsabilidade bem grande. Bom, ela nasce com qual tamanho? Ela nasce mais ou menos do tamanho de, um pouquinho maior que uma moeda de R$1. E Bem acaba ficando pequenininha. do tamanho de um prato grande. 30 centímetros ela pode atingir. Chega a 30 centímetros? Chega a 30 centímetros. Ela nasce com poucos gramas e uma fêmea adulta pode chegar a uns 2 quilos tranquilamente. 2 Um quilos. macho fica na casa de... O macho é um pouquinho menor, mas fica na casa aí de 1.500, 1.800, eles ficam bem grandes. Bom, e quando a gente fala de tigre d'água, é devido a essa coloração aqui, né? Exatamente. Que Elas têm lembra essas tigre. marcações, à medida que elas vão envelhecendo, essa tonalidade amarela vai pegando, né, uma tonalidade mais alaranjada, né, devido aos hormônios que vão, né, começando a agir. O macho fica um pouquinho mais escuro, né, vai tendendo a ficar um pouquinho mais preto, com as tonalidades alaranjadas, e a fêmea fica mais esverdeada mesmo. Por isso, então, tigre d'água. Agora, eu queria que você falasse para quem gostou, para quem quer ter um animalzinho desse em casa, em relação ao espaço que as pessoas têm que disponibilizar para cuidar. Eu estou vendo o seu espaço aqui, mas como ela cresce, é só de mostruário. tem que adaptar, né? Esse espaço é só de Só mostruário. Geralmente, o que a gente tem lá na clínica, né, no nosso pet shop, é 4 vezes o tamanho disso aqui. É maior. É, bem maior. Né? Então, assim, no início, né, nos primeiros anos de vida desse bichinho, você não precisa de preocupar muito com espaço. Um aquário aí, né, 2 vezes o tamanho desse daqui, 3 vezes o tamanho desse daqui, já segura durante algum tempo. Mas quando elas estiverem maiores, é interessante que ela tenha um tanque grande, né? Um lago externo é muito bacana. Então tem que ter um espaço Tem que bom ter um para espaço, isso, tem que né? ter um espaço bom. Elas precisam de água, de muita água, né? Elas têm que ser livres para nadar de um lado para o outro, né? Isso aqui que eu montei é um esqueminha básico, né? Elas têm que ter uma área seca para elas poderem sair, esquentar o corpo. Elas gostam né? de tomar sol, né? Gostam de tomar sol. Por isso que a gente tem essa lâmpada, é uma lâmpada própria para réptil, né? Ela emite raios UVB e os répteis precisam de raio UVB para ter uma saúde óssea, né? Para poderem crescer e desenvolver de maneira adequada. E a gente tem um aquecedor de água. Porque esse é um aquecedor, então. Esse é um aquecedor de água. Né? Porque tem uma temperatura que a água deve ser mantida? Sim, o ideal é que sim, porque os répteis, a gente sabe, eles não regulam a temperatura corporal, né? E a imunidade deles está ligada a esse metabolismo, né? Então, se chega no inverno, a água é um volume pequeno, né? Então, assim, cai a temperatura, a água do aquário vai cair junto. Coisa que não acontece num lago, por exemplo. Sim, né? sim, O lago, a variação de temperatura ali no meio é quase nada. Então, assim, a gente mantém por volta dos 26, 28 graus, né? Mas tem que ficar atento a essa temperatura, tem que ficar então, atento, né? Tem que ficar atento. É bom usar um termômetrozinho na água, ter esse termostato que ele mesmo ele desliga sozinho, né? Ele chega na temperatura e já desliga. Não precisa da pessoa preocupar em Não lá precisa. desligar, não. Tá. A maioria dos termostatos, eles já têm essa capacidade, né? Isso acaba que a gente pode ficar um pouquinho mais relaxado com essa situação. Agora, ali tem 2 animaizinhos, né? Você trouxe aqui para fazer demonstração. Sim. Geralmente, o que é indicado para a pessoa que pretende ter em casa? Ela tem que levar um sozinho, vai sobreviver tranquilamente? Um sozinho vive super bem, né? Eles vivem em colônias, mas dentro de colônias é um lago muito grande, né? Então não tem muita disputa por território. Agora, você imaginar isso num aquário pequeno... Muda a situação. Muda a situação, né? Cada um tem que ter seu espaço. Então, você vai ter mais de um bichinho que tenha bastante espaço para ter eles, né? Eles precisam de bastante água, como eu falei, precisam de uma área seca, né? Que algumas vezes vão buscar né, esse alimento na área seca. A gente geralmente coloca um comedourozinho com frutas, verduras e legumes aí, porque também colocar isso na água vai virar uma bagunça, né? Então, é bem importante que eles tenham esse espaço, né? Esse trânsito entre a água e o seco. E o seco, como você demonstrou aqui nesse ambiente. Agora, em relação à limpeza desse espaço, higienização, o que é importante falar para quem está em casa? Olha, limpeza, o ideal é que seja feito diariamente, né? Quando eles defecam na água, urinam na água. E isso tudo tem contaminantes, favorece o crescimento de bactérias e, consequentemente, podem contaminar, né? Provocar conjuntivites, né? Dermatites, etc. Então, é sempre bom ter a água limpinha.
a gente recomenda que toda vez que for colocar água nova, tem uns produtos para aquarismo, que é para tirar o cloro da água, tirar um pouco dos metais que tem ali, para ficar uma água mais neutra, né? Mais São produtos específicos já, né? de aquarismo. Para isso. cuidar da higiene, Isso, então, isso. do aquário deles, né? Isso. Bom, nós temos alguns vídeos, né? Vou convidar você de casa para assistir. Tem da tartaruga tigre d'água se alimentando, tem umas coisas bem legais. Vamos assistir. Aí, são suas. Não, essas são da nossa clínica, né? Nossa clínica é a Zoovete e a gente tem uma parte que é o Pet Shop, que é a Zootique. Então, a gente trabalha com todas as linhas para animais exóticos e silvestres. E elas estão à venda lá no nosso Pet Shop. Bom, e aí na água, né? Sim, se alimentando. A alimentação delas ocorre basicamente na água, né? 90% do tempo é na água. Interessante. A alimentação 90% então na água. Na água. E aí a gente sempre disponibiliza verduras, legumes, etc. fora da água. Se ela quiser, ela vai lá, busca e volta para a água logo em seguida. E enquanto à saúde desses animais, quais são os cuidados que as pessoas devem ter assim no dia a dia para evitar doenças? Então, os répteis eles já têm uma flora bacteriana, né, enriquecida. Então, se a gente vai mexer com eles na água, etc., é a coisa básica. Né? Mexeu com eles é a mesma coisa que a gente passar a mão no cachorro. Lavar a mão, a gente não se contamina com nada. São os cuidados básicos Cuidados mesmo. básicos. Já com eles, a gente tem muito problema com recintos inadequados. Né? Falta aquecimento, a imunidade cai. Acontece muito. Alimentação pobre, né? Eles entram em casos de subnutrição, baixa mineralização óssea, que é um dos problemas mais comuns neles, porque a maioria das pessoas não usa essa lâmpada que imita o sol, né? Que ela emite UVB. E o UVB, ele é essencial para o metabolismo ósseo. Então, se ele não está recebendo esses raios solares, é importante que seja o dia inteiro. Né? É um bichinho que fica aí o dia inteiro nadando na superfície da água, recebendo o sol. Não é comprar um bichinho, colocar ele 10, 15 minutinhos no sol por dia, não é tão fácil depois assim. voltar. Não. Então é importante que ele tenha acesso a sol abundante, sem filtro, né? Sem vidro na frente. Por isso que a gente coloca essa lâmpada posicionada por cima e não pelo lado, né? Então ele vai poder ter aí o metabolismo, a saúde aí, né? Tranquila, plena. Tá, então é essencial, como ele falou no início, tem que estar disposto e cuidar bem desse animalzinho, né? O investimento inicial, muitas pessoas acabam assustando. Tem que comprar uma lâmpada, Pois é um investimento alto inicialmente? Olha, mais ou menos, né? Vamos considerar que um termostato desse aí custa R$100, a lâmpada custa uns 120, vai comprar um aquário que pode variar aí de R$200 a R$500. Tem um monte de coisinhas que a gente vai complementando. Principalmente no início, né? A ração é cara? Não, a ração é cara, né? A ração custa aí, dependendo da marca, uns 10, 15 reais. Às vezes dura até bastante? Dura bastante. Como eu falei, a ração ela é a base, né? Ela vai ser o complemento da dieta, ela vai ser a fonte de vitaminas, minerais, né? Mas as outras, né, os outros alimentos, verduras, legumes, etc., isso vai ajudar a complementar e deixar a alimentação um pouquinho mais saborosa, né? Mais saudável. Afinal de contas, a ração em si não deve ser muito saborosa, né? Agora, para quem tem criança em casa, netos, é indicado um bichinho desse? Sim, mas é aquela coisa, né? Com criança pequena, qualquer interação criança com animal tem que ser monitorada, né? Eles são muito agitados, você viu, né? Toda hora passando de um lado para o outro. Eles podem cair, né? E quebrar o casco. Isso acontece muito. Para deixar da criança, deixar cair no chão, machucar o casco. Chão, quebra o casco, aí tem que fazer aquele procedimento de como se fosse uma fratura de osso mesmo. Né? A gente recompor aquilo ali e tratar. Mas é um bichinho que raramente morde. Né? E se for desde pequeno, desde novo, acostumado com o manuseio, acostumado com o contato humano, eles toleram muito bem. Né? E reconhecem, né? Você disse no início que ele reconhece. Reconhecem. Eles veem as pessoas, né? Tem tutores que a gente atende que eles juram de pé juntos que eles reconhecem a voz quando chega em casa. E já, quando abre a porta, já fala alguma coisa, ela já fica toda agitada. Andando no terrário de um lado para o outro, né? No aquário de um lado para o outro. Às vezes,
é um bichinho que fica solto, criado solto dentro de casa, que eu não recomendo, porque eles têm que estar na água. Pois é, né? isso que eu ia perguntar, porque muita gente gosta do bichinho solto, né? Então Exatamente. não é recomendado. Não é recomendado, né? A falta de água pode provocar problema a longo prazo, desidratação, né? Crescimento inadequado, né? O casco delas, elas sempre mudam de pele, né? Vamos dizer assim. Então, essas plaquinhas que a gente vê ali, elas vão se soltando. Se ela não está na água, ela não se solta. E aí a gente começa a ver deformações no casco. Aham. Bom, é muito bonitinho. Eu vou pedir para você pegar, então, para a gente terminar o bloco, né? Para quem está em casa ver melhor. Olha que bonitinho. Gente, tartaruga tigre d'água. A cor é muito bonita. Você disse que vai mudando, né? Ela vai mudando, ela vai escurecendo um pouco e esse amarelado vai ficando mais alaranjado. Nos machos fica bem laranjão mesmo. Bem Agora, bacana. esse tipo de animalzinho a gente não encontra na natureza, não. Encontra? Encontra. Esse bichinho, na verdade, a gente não encontra na nossa região. Ah, tá ele por é aqui. originário, né, ele é nativo do Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina. Né, ele é região de pântanos e lagos lá. Aqui para cima a gente não encontra. Esses que a gente vê muitas vezes no Parque Municipal, no Lagoa do Nado, são bichinhos que as pessoas compraram desse tamanhozinho, viraram dinossauros, a pessoa, né, não tem condição ou toma susto com aquilo, não quer mais o bichinho e solta ele na natureza. Isso não então deve ser isso. Aí feito. solta o bichinho lá. Exatamente. E acredito que ele vai ter dificuldade de sobreviver, Até que não, porque eles são onívoros, né? Mas, na verdade, é um crime ambiental. Muito, né? A gente não isso. deve pegar um bicho, né? Seja ele... O ideal é que se compre ele de forma legalizada, né? De um criatório que tem autorização para criar, é muito importante, reproduzir. que tem autorização para isso. Isso. Todos os nossos, eles vêm identificados com nota fiscal, microchip, né? Cada um tem seu númerozinho. E que tem todo um cuidado com esses animaizinhos também, todo um cuidado, né? Eles não são coletados da natureza. Né? Então, assim, acontece isso, né? Então, são animais originários do sul, que as pessoas pegam, e depois soltam. Não conseguem cuidar e soltam. Por isso tem que ter muita responsabilidade. Exatamente. Agora, quanto hoje no mercado custa um animalzinho desse? Olha, por volta de uns 250, 350 reais. Filhotinho. É, um filhotinho. Um filhotinho. Mas, assim, é um bichinho muito interessante, né? As pessoas, a maior parte das vezes tem eles, não é porque é um bicho que dá afeto, mas, assim, ele tem uma estética muito bonita, né? Ele tem um comportamento muito interessante, ele gosta de caçar, né, insetinhos que são colocados no aquário, peixinhos, eles comem peixes vivos, né? Então, tem gente que gosta de colocar peixinhos pequenos para alimentar, ver eles nadando atrás, né? É muito bacana. E reconhece, né, gente? Como ele disse, a voz do dono é bem bonitinho, olha. Daniel, eu vou agradecer muito a sua vinda aqui no programa. Adorei conhecer essas tartarugas, que não são tartarugas, são cágados, né? Só o nome, né? Muito obrigada. Volte mais vezes. Voltaremos. E você aí de casa, continue conosco, viu? Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já.